Mandaleiros! Hoje nessa série de vídeos a gente vai falar sobre alguns tipos de medo e possíveis situações que geraram esses medos, né? Encontrar esses gatilhos de origem que podem ter desencadeado tudo isso. Medo, por exemplo, de ser invadido, né? De ser controlado, invadido, desqualificado, invalidado. O medo, às vezes, de ser... Essa zona é a preta jogando meu pêndulo longe, tá? Ela tem questões com cristais e pêndulos, ela joga tudo longe. Os medos que estão muitas vezes ligados a essas questões de invasão, de privacidade, de espaço interno, de espaço sagrado. Tá? Não vou apagar não, vai ser isso aí mesmo. E os medos da gente ser condicionado a situações, né? Muitas vezes esses medos vêm a situações manipuladoras de infância, de condicionamentos, chantagens emocionais, e eles geram uma dificuldade de encontrar a própria liberdade emocional, mental, financeira e espacial. Onde essas coisas estão ligadas, né? O medo de ser invadido com manipulação e com liberdade. Como que essas coisas se conectam. Muitas vezes, quando a gente é criança, inclusive, né, isso pode acontecer ao longo da vida inteira, mas quando a gente é criança, a gente é muito condicionado. Se você não fizer isso, não ganha aquilo. Se você não experimentar tal coisa, você não tem direito de tal coisa. E aí, vai entrando na adolescência, né, na maneira de inserir, por exemplo, um processo de responsabilidade, né, de começar a trazer esse adolescente para uma visão mais responsável sobre sua própria vida, seus estudos, o seu quarto, enfim. Essas questões vêm com condicionamentos ainda maiores, com alguns tipos de chantagem emocional, com manipulações, que geralmente vêm maquiadas de amor, né? Vem a luva de pelica de amor, é por amor que eu faço isso. E as punições. Então, se você vai sair e se divertir, primeiro você tem que fazer tal coisa. Ah, você vai sair, vai na casa do amigo, mas na volta você lava a louça, porque hoje é seu dia. E de repente, você estipular ações para aquela pessoa, para aquele adolescente, enfim, eu tô dando exemplos vagos, né? Mas acho que fica fácil de todo mundo se identificar. Você pode criar, de repente, tarefas, ótimo e tudo mais, mas o fato de ficar falando, lembrando, colocando todo dia a pessoa em contato com aquela obrigação que ela tem, como se ela fosse punida com aquela obrigação e não aquilo fosse algo realmente natural que ela precisasse aprender na vida ou no dia a dia, desenvolver uma responsabilidade sobre algo, aquilo vai gerando uma invasão tão grande de espaço sagrado. Eu falo tanto de espaço sagrado no curso de mandalas, gente, mas vem gerando tanto a invasão de espaço sagrado que a pessoa começa a ter um desespero por estar em movimentos com muitas pessoas, né? O medo de ser invadido e de ser desqualificado, por quê? Porque você pode fazer e nunca vai estar bom o suficiente. Então tem um monte de síndrome da impostora, por exemplo, que tá ligada a isso, das pessoas não se sentirem suficientes. Elas fazem mais e mais e mais e mais e sempre tem aquela vibração que atrai situações, personagens, pessoas, né, condicionando aquele olhar de que você ainda não fez tudo. Não custa ir um pouquinho além, não custa ajudar mais fulano, não custa. Até a pessoa definhar, custa. A verdade é que custa, e custa muito. Inserir movimentos de responsabilidade, né, na vida de uma criança, na vida de um adolescente, na vida de um adulto, é maravilhoso. A gente desenvolver esse discernimento, mas nunca pela chantagem e pelo movimento do medo, sempre pelo movimento da consciência. Quanto mais crianças tiverem consciência do porquê elas estão fazendo alguma coisa, do porquê aquilo é importante ou porquê aquilo precisa de uma rotina,
mais leve vai ser aquilo, mais responsáveis elas vão se tornar adultos mais responsáveis, que não precisam de uma buzina na cabeça lembrando o tempo inteiro que... Então, parece que tô falando nada com nada, né? Mas isso tem muito a ver com o medo de invasão e com o medo de uma galera aí que não consegue falar na câmera, não consegue fazer vídeo, não consegue, de repente, mudar de profissão, não consegue mudar de casa, não consegue se expressar. Eu sempre dei curso de criatividade, expressão, pintura, desenho, cenografia, mandala. A dificuldade de se expressar, ela é tão grande, ela tá tão interligada a esse medo de ser invadido, julgado e invalidado, que, né, a gente precisa retomar esse lugar de origem e entender se a gente foi aprendendo através dos condicionamentos de chantagem, manipulações, porque eu já falei, tô falando muito em manipulação em todos esses vídeos, porque eu tenho pensado muito nisso, as manipulações com laço cor-de-rosa e flor em cima, maquiada de amor, sabe? Nenhuma manipulação vem através do amor, nunca, né? Imagina, mas se não fizer isso, não vai ganhar o presente. Você quer sair? Às vezes você tá com a roupa pronta, com a mochila para sair, primeiro tem que fazer tal coisa, sendo que qualquer outra pessoa poderia fazer, para que você tenha o direito de se divertir um pouquinho, mas depois tem punição, né? E de repente fazer algum trabalho em casa não é uma punição, seria algo natural, seria algo até prazeroso, divertido e tudo mais. Mas dentro do contexto manipulador vira uma punição, né? Eu lembro quando eu era novinha que eu detestava arrumar armário. Não podia ver armário na minha frente, porque minha mãe jogava tudo no chão, não sei o quê. E quando as coisas mudaram um pouco, né, na maneira de serem conduzidas, eu passei a amar arrumar armário. E a gente fazendo isso juntas, inclusive, né? Então tudo depende de como a gente aprende a vivenciar tarefas que podem ser muito mais prazerosas do que obrigações. Eu acho que até a nova era traz uma mudança nesse paradigma do que é uma obrigação, né? São as nossas responsabilidades cotidianas, diárias, as combinações dentro dos sistemas sociais, familiares, dos casamentos, das empresas, das sociedades, relacionados à função e ao combinado de cada um dentro das coisas. Mas geralmente a gente vê esses medos de exibição de si mesmo, né, da expressão, da comunicação de si mesmo, da libertação, da liberdade mental, da liberdade emocional, da liberdade financeira, sempre atrelado a um medo relacionado à manipulação. E é uma manipulação muito poética. Estão romantizando a manipulação, né? A gente é invadido e isso é romantizado. E eu sou muito inquieta com isso, eu tô chocada com as mesas radiônicas, eu tô chocada com as descobertas desse trabalho, porque a gente precisa mudar isso, e quem tem filho precisa olhar para isso, é urgente, né? Porque o medo de ser desqualificado, de ser invadido, né? Tem gente que quer ficar sozinho, tem gente que prefere nem almoçar para não ter contato com as pessoas da família, né? Tem gente que prefere não... E isso não é ser antissocial, não é ser tímido, é ser desrespeitado dentro das suas ações involuntárias, né? Quando a gente está sozinho em algum lugar, eu, por exemplo, amo ficar sozinha, né? Tem gente que fala, eu não consigo lidar com as minhas coisas. Quem não consegue muito ficar sozinho, geralmente é invasivo com o espaço do outro. Tem que tomar muito cuidado, porque quando a gente define e limita qual é o nosso espaço sagrado, né? Eu brinco nos cursos que a gente faz uma mentalização de uma mandala em volta da gente, de luz, né? Você amplia essa luz. A sua radiação aqui do centro, ela expande para todos os pontos dessa mandala. E você pode imaginar uma mandala de luz, uma mandala de chamas e fogo, de cristais, do que você quiser.
Ali você escolhe quem entra nesse portal e quem não entra. E até onde quem você permitiu que entre pode ir. Você pode encostar em você, pode chegar até você, né? São as definições. Eu tenho muito texto, acho, sobre espaço sagrado, que tá lá embaixo, né, pessoal? Vai ter que dar uma fuçada, gente, porque tem bastante coisa já sobre espaço sagrado. E a gente definir até onde a gente permite que alguém entre, né? Você ser desqualificado está muito relacionado a não fazer aquilo que o outro quer, que ele acha melhor por conta da percepção, experiência e definição dele, não sua. E a gente cai, né? A humanidade cai, a gente cai nessa cilada, que é uma cilada. Então, os medos, até de ser injustiçado, o medo de ser abordado de uma maneira que não é você, é uma invasão de espaço sagrado, é uma obsessão, né? Só obsessores, só intrusos invadem um espaço sagrado, né? Os amparadores, os mentores, os seres de luz, eles só entram quando são convidados. Então, se a gente acha que tudo bem romantizar essa invasão, mesmo porque é família, porque é pai, mãe, tio, avô, amigo próximo, nenhum amigo próximo, ninguém tem o direito de fazer algo que passe por cima daquilo que é íntegro para você, né? As manipulações, ai, mas você não vem, você tá tão estranho porque também não vou mais, não sei o que. Qualquer coisa que gere algum tipo de chantagem emocional, ai, me deixou sozinha, mas nossa, eu fiquei sentindo. Qualquer chantagem emocional é ação intrusa, para não dizer de entrada em campo espiritual pesado, sabe? Qualquer trabalho que a gente tenha com relação à manipulação, todo mundo precisa ficar atento, porque todo mundo tem essa vibração, todo mundo já passou por isso, todo mundo vivenciou essas gerações todas. Acredito que agora que isso possa começar a mudar, mas todo mundo vivenciou processos de condicionamentos onde se divertir só pode acontecer sem ser uma ostentação, sem ser a partir do momento que vem uma punição, né? É muito mais fácil a gente detectar pessoas que falam assim, tem uma criança que chega com um desenho, mãe, olha o meu desenho, que lindo, eu fiz você, e não sei o que, ai, sai daqui, ai, tô ocupada, ai, não. A criança está se expressando, comunicando, entregando amor, ela deixar de lado, aí ela machuca, cai, sei lá, chora, de repente ganha toda a atenção, amor, colo do mundo. O que acontece? A gente aprendeu, enquanto sociedade, a viver de maneira condicionada, que o sofrimento, a dor, isso tudo é muito mais atraente, isso tudo está muito mais interligado, interconectado com o receber amor, né? E quando a gente brilha, é feliz e se expressa e tá ótimo e tem 1000 motivos para comemorar, a gente tá errado, a gente tá inclusive sendo egoísta porque o resto do mundo tá com tantos problemas. Quantas pessoas não falam assim, nossa, fulano tá se divertindo, ficou ostentando. E às vezes fulano não tá ostentando, às vezes fulano tá simplesmente brilhando, tá em alta frequência, tá vivendo algo que merece, né? E os julgamentos, quem não quer ser julgado, julga quem de repente tá vivendo em plenitude, né? Ou momentos de plenitude, mas não tá saindo da zona de conforto para parar de se auto-cobrar, de se auto-punir, de se auto-chicotear e chicotear todo mundo que tá em volta, né? Parece confuso, mas é o seguinte, você tem medo de ser julgado, criticado, invadido, desqualificado, injustiçado. Presta atenção na vibração de manipulação que existe por trás disso. Nas poéticas cor-de-rosa, sabe? Nos processos de luva de pelica delicados, dos lobos dentro de uma pele de cordeiro que existem na sua história, na sua infância, na sua adolescência, relacionado, né? O comportamento, não pessoas, né? A vibração que eu tô falando, com relação a condicionamentos para ser feliz. A gente não tem condicionamento para ser feliz, a gente não tem condicionamento para ser livre. Então eu quero terminar esse vídeo falando sobre liberdade. Ser livre é principalmente uma decisão mental,
né? Uma decisão de libertação íntima, libertação de todos esses condicionamentos. Eles doem e a gente aprende desde novinhos, né? A gente aprende a ceder, porque senão não seríamos bons filhos, amigos, maridos, esposas, namorados, sócios. Nós não somos bons porque a gente cede à chantagem do outro. Nós somos bons porque nós estamos elevando a nossa vibração, porque a gente está vibrando amor, amor incondicional, sobretudo para nós mesmos, né? Então, essa é a minha dica aqui, um olhar para essa liberdade mental, tá? Essa liberdade incondicional, que não tem condições, é o amor incondicional que liberta isso, é o amor que não tem condições. E para que a gente tenha uma vida realmente mais feliz e mais abundante. E que se divertir e que ter boas coisas não venha regado de condicionamentos por trás, de punições por trás. Achei importante compartilhar isso com vocês. Espero que possa ajudar a ter alguma abertura de visão aí. Eu tenho procurado estudar muito esse tema, aplicar muitas informações na minha vida. E é isso. Vamos lá, gente. Liberdade emocional.